Irmãos, a paz do Senhor. Canal Som do Clarim com a lição de número 6, classes de adultos. 6 de agosto de 2023, nós estudaremos essa lição que tem o título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. O texto áureo diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2,15. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Ruth, capítulo 4, de 7 a 12, é o nosso texto bíblico para a leitura em classe. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamás teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Esse é o texto para a nossa leitura bíblica em classe. E aqui nós temos uma lição muito importante sobre a masculinidade bíblica, o papel importante do homem em Israel. Nós temos que refletir a respeito do conceito do papel da masculinidade do ponto de vista bíblico. Nesse sentido, essa lição dessa semana chama a atenção para um processo presente na sociedade de desconstrução da masculinidade tal como é apresentado na Bíblia e o impacto que isso pode ter na funcionalidade da família cristã. O que quer dizer isso? Há um projeto de desconstrução da masculinidade, a masculinidade, como mostra a Bíblia Sagrada, que o homem é homem e sempre será homem, porque Deus assim o fez. Então, esse homem, ele tem que se portar como verdadeiro homem, porque chamamos a atenção, de acordo com a palavra de Deus, a masculinidade bíblica leva em conta a criação divina, a constituição biológica e o papel estabelecido por Deus para o homem, principalmente o homem cristão. Deus tem planos para a família e o homem é um papel importantíssimo. O homem tem um papel preponderante, importantíssimo. Observe que nesta lição nós teremos aí a apresentação da masculinidade bíblica como a Bíblia descreve. Nós teremos um rápido relato sobre a erosão dessa masculinidade hoje. E vamos ver Boaz, símbolo bíblico da masculinidade. Então vamos ver aqui esse primeiro tópico. Eu tenho aqui alguma coisa para passar para vocês. Esse conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos está atuando na desconstrução da masculinidade. Isso é uma obra maléfica. Tenta desconstruir
aquilo que Deus já projetou, Deus já determinou e Deus deixou formado biologicamente. Assim, então, os marcos judaicos, vamos dizer, judaicos cristãos, do papel do homem, nessa época que estamos vivendo, são questionados. Será que o homem é homem mesmo? Será que o homem pode ser homem? Então, o contexto em que nós estamos vivendo é de grave afronta à obra divina, aquilo que Deus já determinou. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem está sendo desconstruído. Estão tentando desconstruir a masculinidade. Então, nesta lição, nós vamos estudar e vamos apresentar o mandato divino para o homem. As ofensivas dessa desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Vamos ver o que é masculinidade bíblica. A criação divina do ser humano, como nós sabemos, está ali em Gênesis, quando Deus formou o homem do pó da terra e o fez macho, e também criou a mulher, tirando da costela de Adão, ele fez uma linda mulher e chamou fêmea. A mulher, ela veio como auxiliadora desse homem, desse macho. Então Deus é o criador de todas as coisas nos céus e na terra e no mar. Gênesis 1:1, Atos capítulo 4, versículo 24, você pode conferir aí na Bíblia Sagrada. Então, as Escrituras Sagradas registram que Deus criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Essa diferenciação visa o complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Então, cada um tem o seu papel designado por Deus, principalmente na família, na sociedade. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Observem, os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança, porque está escrito: Deus fez conforme a sua imagem e semelhança. Então, o homem é diferenciado, o homem é diferente da criação do mundo animal. O ser humano é considerado a coroa da criação e o homem foi feito como administrador, aquele que realmente foi criado para cuidar, para gerir as coisas de Deus juntamente com a sua companheira, no caso a mulher, que é a esposa. Características da masculinidade. A Bíblia, ela tem um conjunto de características que mostram o papel do homem na história e também segundo a sua constituição biológica. Quando Deus criou o ser humano, ele deu tarefas primárias, mas essenciais: cultivar e guardar ali o jardim, guardar o local onde eles foram colocados. Os dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. O homem terá que sempre ser o provedor e o protetor. Hoje nós vemos aí papéis que terão que ser cumpridos, mas, infelizmente, essa desconstrução da masculinidade está trazendo uma deturpação muito grande no meio da sociedade. Nós precisamos ter cuidado, porque Deus estabeleceu as coisas por sua ordem. A liderança masculina, o que é que a Bíblia diz? Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança, Gênesis 1:26, Gênesis capítulo 3, versículo 16. Nas Escrituras, Deus
é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3. Ali em Efésios capítulo 5 também nós temos esse ensinamento acerca dos papéis, o papel do homem, o papel da mulher dentro do matrimônio, o papel do marido, da mulher, etc. Mas esse movimento que estamos percebendo nesses últimos dias, de viés ideológicos, considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. E não é nada disso. Os papéis estão bem definidos por Deus e quando realmente isso está dentro de um plano de conformidade à palavra de Deus, não tem machismo, não tem escravismo. Não é? A família ela não foi feita para um escravizar o outro, pelo contrário. Um sempre protegerá o outro e os membros da família estão em prol uns dos outros. É que o pecado tem deformado, tem deturpado esses papéis e nós encontramos hoje a família em estado realmente deplorável. Muitas famílias em estado assim desesperador. Deus não fez o ser humano para viver desta forma. Ao contrário da falácia desse movimento que visa desconstruir a masculinidade do homem, Paulo, o apóstolo, revela que este ser humano, o homem, deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher, pela família. Isso não é bom para a mulher sentir-se protegida, amada, amparada, cuidada? Não é bom? Isso é muito bom. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, e virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor, respeito, proteção, tanto e outras virtudes mais. Então, Deus criou o homem com funções de prover, de proteger a sua casa, a sua família, trazendo segurança a toda a sua casa. A erosão da masculinidade por conta da apologia a essa desconstrução. Em tempos pós-modernos, essa ideologia, principalmente a ideologia de gênero, faz contínuas investidas de legitimação, de deturpação da masculinidade. Nós queremos usar termos aqui que estão falando do assunto, mas que nós temos a certeza de que isso provém do inferno, provém do inimigo de Deus. São artimanhas maléficas que vêm para tentar destruir a obra de Deus. Mas não vai conseguir porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já é vencedor e todos aqueles que seguem a Ele, servem a Ele e são filhos dele, já são mais que vencedores. Essa concepção que vem desse movimento invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Então veja que esse movimento vem desqualificar, desconstruir isso. E é uma baderna, uma balbúrdia. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Essa sexualidade antinatural, que você sabe do que é que estou falando, a Bíblia lá em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, pegue sua Bíblia aí e confira, a Bíblia está falando que isso aí vem como uma deturpação e não ficará sem o justo juízo de Deus. Disso decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. Então já observamos que
esse tempo é um tempo de muita inquietação, de muita deturpação, mas a palavra de Deus ela não muda, ela é essa que nós conhecemos desde os tempos antigos, desde quando nós nos entendemos por seres humanos. A palavra de Deus não muda, Deus é o mesmo. Pecado é pecado, deturpação sempre será deturpação, e desconstrução daquilo que Deus construiu não ficará impune. Não ficará impune. Em virtude da relativização dessa masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado, vem sendo atacado. Então, surgem as anomalias e as deturpações nessa área. A identidade masculina, que deveria ser associada à virilidade, à capacidade de prover, de proteger a família, então é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. E aproveita isso aí para não prover seu lar e não exercer a sua responsabilidade. Então, quais serão os efeitos desse comportamento tortuoso? Em inúmeros casos, vem o desajuste familiar, vem separação, divórcio, dor, tristeza, dissabor e muita dor mesmo. Crise de liderança. A crise na masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer essa liderança. E Deus tem te chamado, querido irmão, querido amigo, você que é homem, você que já tem responsabilidade familiar, Deus tem te chamado para você exercer essa liderança sadia para que a tua família vá bem, como está no Salmo 127. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ali naquele Salmo 127, os versos mostram uma família que é gerida, que é dirigida, liderada por um homem de Deus. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Esse varão temente a Deus tem a sua família abençoada, a família do Salmo 127. Uma sociedade sem líderes eficazes transformar-se-á em uma sociedade anárquica, de anarquia. Então, estamos num período muito difícil, período que o apóstolo Paulo disse, nos últimos tempos surgirão dias difíceis, trabalhosos. Já estamos vivendo esses dias. Boaz, aqui na terceira parte da lição, é um símbolo bíblico de masculinidade, modelo de generosidade, modelo de responsabilidade. Ele remiu, ele foi o parente remidor. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, está lá em Rute 2, versículo 1. Esta perdera o marido, os filhos ficaram apenas com a moabita Rute. Uma de suas noras também viúva e sem filhos. Então, os filhos de Noemi, eles também morreram, e ficou Noemi com suas noras. Uma voltou para a sua terra, né, órfã, e Rute veio com Noemi para as terras de Israel. Ela disse, onde tu morreres, aí morrerei eu. O teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Onde tu irás, eu irei também. E se ali tu fores sepultada, também ali serei sepultada. Então, a fidelidade de Rute trouxe realmente a restauração, possibilitou a regeneração aí da família que foi assim atacada pela morte dos maridos, né? Foram 3 homens, né? Que faleceram deixando suas 3 viúvas, e essas mulheres, 2 retornaram para Israel, vieram para Israel, e uma retornou lá para sua terra, a órfã, né? Então observe que Boaz, ele é um símbolo da masculinidade bíblica, onde realmente Deus usou ele como parente remidor. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, a alimentou e ordenou que fosse favorecida
na colheita. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. E foi assim que aconteceu. Deus abençoou de forma especial. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Mas realmente Deus cumpriu seu projeto, seu plano, e Boaz foi o remidor daquela família. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente de que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos e na audiência explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e a se casar com a moabita. Como Deus é maravilhoso, como Deus é o Deus provedor. Louvado seja Deus. Então, ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se provedor e protetor daquela família. O casal gerou Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo. Então, Boaz aqui é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. É muito bom nós observarmos como a Bíblia fala do homem, como o homem exerce essa liderança, tanto na família quanto em demais setores da sociedade. Claro, nós sabemos que a mulher hoje ela teve uma ascensão, ela tem colocações na sociedade, inclusive cargos de liderança no trabalho, mas mesmo essa mulher, ela sabe que dentro da família ela tem um chefe de família em casa, que é o seu esposo. E isso não fere em nada a sua honra, sua dignidade, nem a sua feminilidade. Deus colocou tudo na sua ordem. Quem se insurge contra essa vontade de Deus, contra esse plano de Deus, vai realmente arcar com essa consequência. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Gênesis 1, 27. Macho e fêmea os criou. Por isso, essa diferenciação de sexo é um princípio determinado por Deus. Então, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Ao homem. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, o sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Deus quer que esse homem assuma esse papel dado por Deus. É do agrado de Deus que o homem exerça esse papel de liderança, de marido, de protetor, de provedor, de bênção para a sociedade, para a família, para a igreja. Que Deus em Cristo abençoe a todos os varões, a todos os homens, como também as nossas queridas mulheres. Deus abençoe vocês também. Então, que Deus continue tocando em cada coração, que você, homem, exerça seu papel aí, segundo a palavra de Deus. Vá nessa tua força, Deus é contigo. Nós vamos agradecer pela oportunidade, pedir que você, que ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, coloque aí os comentários, o que é que você acha. Esse canal é aberto para comentários, você pode escrever aí embaixo os comentários, todo o seu pensamento, o que você acha. Você concorda, você discorda, coloque aí embaixo. Não é? Dê o seu like, seu joinha, assine o nosso canal gratuitamente e assim que Deus continue abençoando a todos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença. Aqui estamos para dizer que o Senhor é grande, que a sua bondade dura para sempre. Opera maravilhas, derrama teu poder sobre nós. Nós te pedimos tuas bênçãos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém.